Olá, boa tarde para você. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou simbolicamente os 3 candidatos à vaga de ministro do Tribunal de Contas da União. A decisão final cabe ao plenário do Senado em votação secreta prevista para esta terça-feira. Os senadores que concorrem tiveram 20 minutos cada um para convencer os colegas. É fundamental que o titular dos cargos de ministro do Egrégio Tribunal de Contas da União tenham também a chamada sensibilidade para a gestão. Por que motivo? O Tribunal de Contas já tem o seu corpo técnico, como eu disse, muito apurado, mas cabe aos ministros, em especial, essa sensibilidade de sopesar, no caso concreto, diante daquelas circunstâncias que são apresentadas, quais são os desdobramentos daquela sua decisão, quais as consequências de seu ato, como seriam as repercussões da sua decisão na vida das pessoas, na vida dos usuários e dos administrados no serviço público. Uma decisão de um ministro do Tribunal de Contas da União, eminentes senadoras e eminentes senadores, repercute, por exemplo, em uma concessão de um serviço público, uma concessão rodoviária, uma concessão de aeroporto, na vida cotidiana, diária e permanente de milhões de pessoas. Fui gestor de grandes empreendimentos públicos, mas tive também a oportunidade de executar obras mais singelas, mas de igual responsabilidade e importância, como aquela pracinha para o encontro das famílias, o posto de saúde, a escola e tantas outras tão necessárias para as comunidades beneficiadas. Conheço as dificuldades de administrar os recursos do erário. Sei que qualquer dessas atividades, de maior ou menor vulto, estão sujeitas a riscos e incertezas. É o que eu sei fazer. Articular, conversar, debater, encontrar solução, trazer a realidade desse Brasil gigante. Realidade de Axixá, de Esperantina, de Talismã, de Formoso do Araguaia, das cidades da Amazônia inteira, do Nordeste, para que nós possamos trazer para dentro do TCU a nossa realidade, o Brasil de verdade, o Brasil que vive e fervilha e quer participar e trabalhar. E encerro, presidente, dizendo que, além de ser essa interlocutora, essa pessoa habilidosa e obstinada, detalhista, que, aliás, inclusive dentro de casa, modestamente, eu sou uma boa dona de casa. Meu marido fala. Eu quero lutar com bravura pela eficiência do Estado brasileiro. A sessão plenária do Senado está marcada para as 4 da tarde. Outras 2 comissões se reuniram nesta manhã. A Comissão de Constituição e Justiça para um debate sobre um projeto que flexibiliza registro, posse e comercialização de armas de fogo e a Comissão de Assuntos Sociais para votações. Uma das propostas aprovadas pela Comissão de Assuntos Sociais trata do afastamento das empregadas gestantes, inclusive a doméstica, do trabalho presencial na pandemia. Esse texto seguiu para votação no plenário. Outro projeto aprovado permite a desaposentadoria, que é quando o aposentado volta a trabalhar sem precisar devolver o que recebeu do benefício anterior. O primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, adiou para sexta-feira a votação do projeto de lei do Congresso Nacional que abre crédito de 300 milhões de reais para a concessão do auxílio gás a 5,5 milhões de brasileiros neste ano. Ele explicou que falta acordo para a análise dos vetos presidenciais que trancam a pauta do Congresso. Havia um veto, um PLN em especial, que por conta da relevância social dele, que era o PLN do Vale Gás, nós poderíamos tentar trabalhar em diálogo com a oposição à votação da matéria. Quero registrar que no final de semana liguei para cada um dos líderes da oposição, absolutamente todos, e recebi a sensibilidade de todos de abrindo mão de uma convicção de que PLNs não deveriam ser votados sem antes apreciação dos vetos, mas diante do fato de que a aprovação do PLN do gás significaria mais comida na mesa do brasileiro e significaria que nós não teríamos mais brasileiros voltando a cozinhar a lenha, houve um acordo de que a oposição, a despeito de marcar a posição da sua contrariedade a essa lógica de votação de vetos, de votação de PLN sem votação de vetos,
concordaria com a apreciação específica desse veto, desse PLN do Vale Gás. Infelizmente, não houve acordo dos partidos da base, não há ainda acordo em relação à aprovação dessa matéria e em relação aos vetos. Diante disso, eu vou encerrar essa sessão e convocar para sexta-feira com a apreciação, agora sim, dos vetos antes do PLN. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado promoveu nesta segunda-feira audiência pública para debater a forma de financiamento usada pelo mundo islâmico. A audiência foi solicitada pelo senador Jean Paul Prates, presidente do grupo parlamentar Brasil Países Árabes. O grupo tem a legitimidade para liderar, dentro do Congresso, a busca por uma agenda que promova as relações comerciais, políticas e culturais entre o Brasil e os países árabes. Portanto, nós temos trabalhado nessa questão das finanças islâmicas, que tem diferenças de concepção. O genérico, na verdade, é justamente que as finanças são encaradas como um meio e não como um fim. Então, há várias diferenciações, inclusive de instrumentos, normas, formas de atuação que são admitidas em vários países através de adaptações, aprimoramentos das leis locais. E nós estamos justamente empreendendo um estudo mais completo, mais dedicado à nossa legislação. De acordo com Jean Paul, o volume de recursos movimentados pelas finanças islâmicas é considerado alto. Como exemplo, o parlamentar citou a emissão de sucuques, uma espécie de título de dívida que em 2018 atingiu 32,98 bilhões de dólares. Jean Paul destacou que as operações financeiras que seguem a lei islâmica têm características próprias, mas para ter acesso às informações, o Brasil teria que fazer adaptações legais. O assunto foi debatido pelos participantes. É preciso que os entraves para a aplicação das finanças islâmicas no Brasil, como a dupla tributação sobre produtos como sucuks, sejam superados. Os sucuks são títulos ou bônus muito mais usados por bancos islâmicos. Pensamos ainda numa regulamentação que fosse construída e aplicada aos exportadores e não encontraria qualquer oposição estrutural no direito brasileiro contemporâneo. Os países não islâmicos que hoje praticam as finanças islâmicas, e são inúmeros, né? O Reino Unido, obviamente, é sempre o primeiro exemplo que nos vem à cabeça, dado que eles acabaram, inclusive, estabelecendo instituições financeiras islâmicas e são muito atuantes, mas outros países também hoje já praticam, mas a primeira coisa que eles têm que fazer é alguma adaptação na questão fiscal. Iniciativas, né, que fomentem a competitividade, né, que fomentem a diminuição do custo do crédito, um maior acesso aos que mais necessitam de crédito, que fomentem a entrada de investimentos diretos no Brasil e também que agreguem valor à sociedade. Esse é um ponto muito importante, né? Vide aí que o sistema financeiro brasileiro foi pioneiro em regulamentar uma política de responsabilidade socioambiental para as instituições financeiras. Então, o recado é que iniciativas que fomentem esses valores, eles são sempre bem-vindos, são sempre bem-vindas e vão ser analisadas com bastante carinho aqui no escopo da competência do Banco Central. Especialistas divergem sobre o uso do Fundeb no tratamento psicológico de alunos e de professores que tiveram a saúde mental afetada pela pandemia. O debate ocorreu na última audiência este ano da subcomissão temporária que avalia os impactos da Covid-19 na educação básica. O Instituto Natura apresentou um levantamento das ações de recomposição da aprendizagem em 31 países que criaram estratégias por causa da Covid ou outras crises humanitárias e citou também experiências brasileiras. Diferentemente da recuperação, a recomposição prioriza as lacunas mais críticas e acelera o ensino para que os alunos não repitam de ano. A gente focaliza
em habilidades chaves e o aluno é mantido na sua seriação. Então, essa flexibilização curricular, essa focalização em muitos países se dá principalmente nas áreas de matemática e língua portuguesa. Um segundo fator crítico de sucesso que a gente observou nesses programas é o aumento do tempo de instrução. Então, há uma reorganização do quadro de aulas em que são incluídas jornadas de imersão para a aceleração da aprendizagem. E aí os países foram adotando estratégias diferentes. Por exemplo, o Quênia tem uma estratégia que são dos acampamentos. Então, por 20 dias, as crianças ficam imersas nessas habilidades priorizadas. Depois desse acampamento, elas voltam para o currículo regular e aí voltam a ter imersões. O diretor adjunto de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada explicou que os dados do IPEA sobre onde a educação foi mais impactada pela pandemia vão sair no ano que vem. Mas ele acredita que o país todo foi atingido e que é preciso investir na tecnologia e dar apoio psicológico aos professores e alunos que estão traumatizados. Pegar esse dinheiro novo do Fundeb e investir nessas duas coisas. Eu acho que essas duas coisas vão dar mais capacidade de você melhorar o aprendizado como a gente vinha melhorando. Segundo a presidente da Fineduca, associação que pesquisa o financiamento da educação, entre 2014 e 2020, a assistência financeira da União para a Educação Básica despencou. Apesar dos traumas causados pela pandemia, ela alerta que os recursos do Fundeb devem ser usados para a educação. Reafirmar a importância destes serviços neste momento e posteriormente, mas não no âmbito do Fundeb, o seu pagamento, mas não com recursos da manutenção e desenvolvimento do ensino, senão a gente acaba tirando da educação, né? Essa proteção que tem, que é da manutenção e desenvolvimento do ensino. Promover a saúde mental, gerar a saúde mental, sem dúvida é um desafio. E já há requerimentos, inclusive aprovados, né, de autoria da senadora Leila, na comissão, e também na CAS, que é a Comissão de Assuntos Sociais, onde a saúde se insere, para discutirmos os impactos da pandemia na saúde mental dos alunos, professores, profissionais e família. O Sistema Nacional de Educação vem sendo levantado como algo fundamental, né, para fazer essa articulação, negociação e tudo mais. Na última etapa do ciclo de debates em 2021, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo fez um balanço das atividades do ano e projetou otimismo para o ano de 2022. Em 2021, o lema foi Retomada com Segurança. A lógica alertava que era preciso pensar na frente em todos os setores do turismo, essa indústria vital para a economia brasileira. Com o avanço da vacinação, surgiam as condições para a reabertura e, com ela, a volta das viagens, a recuperação dos empregos, da produção e do consumo. Para fazer isso com planejamento, a CDR ouviu especialistas e autoridades em mais de uma dezena de debates. Neste ano, realizamos 15 audiências públicas dedicadas somente ao turismo, com a participação de mais de 60 convidados, entre especialistas, representantes de entidades do setor e autoridades das esferas federal, estadual e municipal. Faço menção especial à impressionante e fundamental contribuição do público aos nossos debates, que foram sensivelmente enriquecidos pelas mais de 800 perguntas e comentários recebidos dos internautas por meio de programa E-Cidadania. Os convidados da última audiência pública do ano ressaltaram o importante papel desempenhado pelo ciclo de debates e manifestaram confiança, antecipando um cenário promissor para o próximo ano. A rodada de debates que o senhor presidiu foram várias plenárias, várias mesas, construiu um conjunto de contribuições da maior relevância para o turismo em todos os seus segmentos. Em muitos dos nossos setores, a gente já alcança níveis de pré-pandemia
e estimamos que com o vírus sob controle teremos um 2022 muito profícuo. Nem mesmo a notícia de uma nova variante fez com que houvessem cancelamentos dessas reservas. Nós acreditamos na retomada do turismo, nós temos certeza que o Brasil como um todo vai mostrar ao mundo que nós sabemos fazer turismo. O trade turístico brasileiro se provou resiliente e o cenário atual nos autoriza a termos otimismo, mas com certa cautela. O avanço da vacinação em nosso país tem permitido uma queda drástica dos números de infecção e mortalidade. Aos poucos, a vida vai retornando à normalidade e o setor turístico tem se adaptado com rapidez às novas exigências do tempo pós-pandemia. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.